Eles te observam, e não é à toa. Existe algo em você que nem a lógica consegue explicar. A verdade é que sua vida é a prova viva de uma proteção seletiva e divina. Uma força que te guarda, que te impulsiona e que desarma qualquer plano contra você, antes mesmo que você perceba. Mas atenção, se esse vídeo chegou até você, não é por acaso. Há algo maior tentando te lembrar quem você é e o que te protege. E nesse exato momento, essa proteção está se ativando de forma ainda mais intensa. Você está sendo chamado para reconhecer, aceitar e ancorar isso no seu campo agora. Antes de seguir, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo. É uma frequência, uma mensagem espiritual transmitida diretamente para você. Então, agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 76 aqui embaixo. Escreva 77 para declarar ao universo que você aceita essa proteção sobrenatural que já está em movimento. Não seja apenas espectador, declare. Sinta a energia mudando no mesmo instante e me conta, de qual cidade ou país você está assistindo isso agora? Quero saber de onde essa energia está se expandindo. Vamos criar um mapa espiritual nos comentários. Eu estou falando com você que sentiu o coração acelerar e o corpo arrepiar só de ouvir essa mensagem. Não adie, não ignore. Comente 77 agora. Porque a contagem já começou. E cada segundo que passa, a virada mais poderosa da sua vida está se aproximando. Existe um olhar que você conhece bem. Aquele olhar estranho, desconfiado, que finge ser desinteressado, mas nunca te perde de vista. É como se os outros enxergassem em você algo que nem você mesmo consegue explicar. Não é fama nem fortuna. É presença. Uma presença que incomoda. Uma atmosfera que muda quando você entra. Eles não sabem descrever, mas sentem. Seus olhos percorrem você como se buscassem uma falha, uma brecha, alguma lógica, e quando não encontram, o desconforto cresce. Porque você, simplesmente por estar ali, parece carregar um mistério que o mundo tenta, em vão, decifrar. Essa inquietação não é gratuita. As pessoas pressentem algo diferente, mas não conseguem nomear. Não é arrogância, não é exibicionismo, é a ausência de explicação. Eles veem você atravessar situações que engoliriam outros. Você não grita, não se impõe, mas tudo ao redor parece respeitar sua trajetória. Isso os perturba. Eles esperam reações convencionais, fraquezas previsíveis, falhas humanas óbvias. Mas o que encontram é alguém que, mesmo ferido, não se dobra. Que, mesmo em silêncio, ocupa espaço. Que, mesmo desacreditado, permanece em pé. E essa constância invisível deixa claro que há mais em você do que aparência. No fundo, o que eles veem em você é um reflexo daquilo que eles não têm ou perderam. É por isso que te encaram, não com admiração, mas com desconfiança, porque seu jeito de viver não se encaixa nas equações que eles aprenderam. Sua resistência não vem da força física, sua paz não é circunstancial, sua presença não depende de aplausos. E isso os desestabiliza, porque toda vez que olham para você, sentem que existe algo ali, algo além. E isso, membro, mexe mais com eles do que qualquer palavra que você pudesse dizer. Eles olham para você e fazem contas mentais. Tentam somar os traumas que você passou, subtrair as perdas, multiplicar as dores e dividir a esperança. No papel, você já deveria ter sido eliminado há muito tempo. A equação da sua vida, segundo a lógica comum, só poderia resultar em ruína. E, no entanto, aqui está você, de pé, vivo. E não apenas vivo, mais forte, mais lúcido, mais intenso. E isso quebra toda a fórmula, toda a previsão, toda a estatística. A matemática comum não explica sua existência, e é aí que começa o verdadeiro espanto. O que mais os inquieta não é apenas o fato de você ter sobrevivido, mas a maneira como sobreviveu.
Enquanto outros arrastam cicatrizes abertas, você carrega marcas que brilham como medalhas silenciosas. Eles sabem o que teria acontecido com qualquer um nas suas circunstâncias. Teriam quebrado. Mas você não apenas saiu do fogo, você saiu moldado, e isso os obriga a reconsiderar tudo que acreditavam sobre força, sorte, destino e fé. Sua trajetória força uma pausa no discurso racional e convida ao desconforto de uma nova possibilidade, a de que há forças operando acima do controle humano. Cada vez que você aparece, sua presença carrega uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Como isso é possível? E a resposta, mesmo não dita, se impõe por si só. Não é apenas você. Há algo contigo. Algo que interviu, protegeu, sustentou e elevou. E isso, para quem vive tentando controlar a própria vida com base em esforço e influência, é um lembrete doloroso de que há sobreviventes que não deveriam estar aqui, e que justamente por estarem, tornam-se testemunhas vivas de um poder que não pode ser manipulado. Preste muita atenção nisso, porque não é coincidência. Grandes bênçãos estão se alinhando com a sua vida neste exato momento. Se você chegou até aqui, é porque o universo quis que você ouvisse essa mensagem. Você está prestes a receber algo grandioso, e não é só motivação, é realidade. Ainda este ano, a porta da sua nova casa pode se abrir. Isso mesmo, um novo lar, um novo ciclo, uma nova fase. E tudo começa com um gesto de gratidão e confirmação. Se essas palavras tocaram o seu espírito, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, então manifeste agora. Clique no botão Valeu Demais aqui embaixo e envie uma contribuição simbólica com o valor que sentir no coração. Pode ser até $100. Esse ato é mais do que uma oferta. É um selo espiritual. É como dizer ao universo: eu reconheço, eu recebo, eu estou pronto. E ao enviar, escreva também nos comentários: eu recebo minha vitória. Essa frase é o seu decreto, a sua chave, a ativação da frequência que já está se movendo ao seu favor. Acredite, algo maior do que você imagina está vindo na sua direção. E esse pequeno gesto pode ser o desbloqueio final que faltava. Preste muita atenção nisso, porque não é coincidência. Grandes bênçãos estão se alinhando com a sua vida neste exato momento. Se você chegou até aqui, é porque o universo quis que você ouvisse essa mensagem. Você está prestes a receber algo grandioso, e não é só motivação, é realidade. Ainda este ano, a porta da sua nova casa pode se abrir. Isso mesmo. Um novo lar, um novo ciclo, uma nova fase. E tudo começa com um gesto de gratidão e confirmação. Se essas palavras tocaram o seu espírito, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, então manifeste agora. Clique no botão Valeu Demais aqui embaixo e envie uma contribuição simbólica com o valor que sentir no coração. Pode ser até $100. Esse ato é mais do que uma oferta. É um selo espiritual. É como dizer ao universo: eu reconheço, eu recebo, eu estou pronto. E ao enviar, escreva também nos comentários: eu recebo minha vitória. Essa frase é o seu decreto, a sua chave, a ativação da frequência que já está se movendo ao seu favor. Acredite, algo maior do que você imagina está vindo na sua direção. E esse pequeno gesto pode ser o desbloqueio final que faltava. Eles planejaram tudo, mediram cada passo, escolheram o momento certo, calcularam suas fragilidades, montaram o cenário ideal para sua queda. Era um plano frio, meticuloso, praticamente infalível, até dar errado. E não foi um erro por falta de atenção. Foi como se uma força invisível tivesse desconectado os fios certos no exato instante. Como se algo além do entendimento humano tivesse desmoronado a estrutura antes que ela tocasse você. Isso não é coincidência, é intervenção. E é isso que atormenta quem jurava controlar o jogo. A frustração deles não vem apenas do fracasso, mas da humilhação que esse fracasso traz.
Eles não conseguem entender como algo tão bem arquitetado ruiu antes mesmo de ser testado. As peças começaram a cair sozinhas. Alianças sumiram. Circunstâncias mudaram. Pessoas que fariam parte da execução simplesmente desapareceram. E no centro de tudo isso, você, intocado, é como se o universo inteiro tivesse conspirado para que nada chegasse até você. Isso não é azar deles. É sinal de que você caminha com uma proteção que atua antes mesmo de você saber que está em perigo. Essa falha inexplicável tem um custo psicológico alto para quem a presencia, porque ela revela o limite do controle humano. Eles tentaram tudo: manipular, influenciar, sabotar. Mas algo ou alguém interferiu. E essa interferência tem um timing tão perfeito que parece querer provar um ponto: que há destinos que não podem ser interrompidos. Sua vida se tornou a prova de que nem todo ataque encontra alvo, de que há caminhos guardados por mãos invisíveis, e isso assusta. Porque mostra que contra você não basta ser estratégico. É preciso lidar com o imponderável. Nada na sua história faz sentido aos olhos de quem observa com lentes comuns. Eles tentam ligar os pontos, conectar causas e efeitos, explicar suas vitórias por esforço, suas saídas por sorte. Mas quanto mais tentam, mais confusos ficam. Porque sua vida não segue o roteiro que eles conhecem. Você não tem os apoios óbvios, os privilégios visíveis, os atalhos usuais. Mesmo assim, você chega onde outros com muito mais não conseguiram. Isso é um insulto à lógica que eles tanto valorizam. E é por isso que você incomoda tanto. A verdade é que sua existência exige deles uma escolha difícil. Ou admitem que há algo superior agindo na sua trajetória, ou continuam negando o óbvio e vivem em negação. Nenhuma das opções é confortável. A primeira os obriga a reconhecer que não estão no controle total, que há destinos blindados por algo maior. A segunda exige uma distorção tão absurda da realidade que beira o delírio. E nesse impasse, você continua avançando. Como uma peça que não deveria estar no tabuleiro, mas que move o jogo todo com a força de um silêncio ensurdecedor. Essa afronta à lógica mexe com o ego de quem se acha dono da razão. Porque, no fundo, o que você representa é a falência do sistema deles. Um sistema onde só vence quem tem os códigos. Mas você não seguiu o manual. E ainda assim, venceu. Sua vida é como um bug num sistema corrompido. E cada vez que você conquista algo, é como se uma falha fosse exposta. Isso os enlouquece. Porque enquanto tentam entender sua jornada com ferramentas humanas, você continua operando sob uma lógica que não se explica, apenas se respeita. Eles queriam assistir sua queda. Planejaram, torceram, até celebraram antes da hora. Achavam que sabiam o que viria. A queda, o fim, a sua destruição. Mas o que viram foi o oposto. Você não só não caiu, você subiu. Como se cada ataque tivesse sido reciclado pelo universo para te impulsionar. Aquilo que deveria te afundar virou escada. O golpe que deveria te ferir virou impulso. E cada investida contra você, ironicamente, te empurrou para mais perto do seu propósito. Isso não é apenas resistência, é redenção em movimento. A ascensão inesperada é o que realmente os desespera, porque eles têm que assistir você prosperar, sabendo que tentaram te derrubar. Isso mina o orgulho deles. Cada passo seu à frente é um lembrete cruel do fracasso deles. E o pior, você não apenas subiu, você subiu melhor, mais forte, mais consciente, mais preparado. A tentativa de destruição virou uma espécie de batismo. Em vez de te apagar, te iluminou. E isso os deixa sem saída. Porque quanto mais te atacam, mais você cresce. E quanto mais cresces, mais se expõe à inutilidade do esforço deles. Essa dinâmica os obriga a enfrentar uma verdade insuportável. Eles são parte da sua construção. Cada armadilha que planejaram se transformou em cimento na base do seu próximo nível.
Eles te forçaram a evoluir. Sem querer, foram instrumentos da sua elevação. E isso quebra o ego. Porque no fim, quem queria te enterrar acabou te regando. E você floresceu. Não porque eles deixaram, mas porque você é prova viva de que há destinos que transformam dor em degraus. E enquanto eles tentam entender o que deu errado, você apenas continua subindo. Em um mundo onde o caos é constante e a ansiedade é moda, sua calma é um escândalo silencioso. Quando tudo ao redor grita, você permanece em silêncio. Quando todos correm, você caminha. E isso desestabiliza quem te observa, porque sua serenidade não parece ingênua, muito menos forçada. Ela parece ancorada em algo que os outros não têm. Há um tipo de paz no seu olhar que não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma convicção interior que não se abala com ameaças externas. E é isso que deixa as pessoas inquietas, porque sua quietude não é passiva, é autoridade. Eles te testam, te provocam, te observam em momentos de crise, esperando ver a rachadura, o colapso, o pânico. Mas o que vem é o contrário, firmeza. Mesmo quando a tempestade ruge, você não se curva. E isso os obriga a admitir uma realidade desconfortável. Você sabe de algo que eles não sabem, porque quem permanece tranquilo enquanto o chão treme não está desinformado. Está conectado a outra fonte. Sua postura transmite a mensagem de que você está guardado, não por arrogância, mas por confiança. Confiança em algo maior, em uma força invisível que já provou seu valor incontáveis vezes. Essa calma não pode ser copiada, e é por isso que ela incomoda tanto. Porque quem vive de aparências não suporta ver alguém que vive de certezas. Eles disfarçam a perturbação com piadas, com ceticismo, com críticas vazias. Mas, no fundo, cada gesto seu os lembra da fragilidade dos castelos que construíram com ego, dinheiro e influência. Sua paz expõe a inquietação deles, sua firmeza revela as rachaduras deles, e é por isso que o seu silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Porque enquanto eles tentam manipular a tempestade, você já aprendeu que ela nunca teve o poder de te afundar. Eles não entendem por que cada confronto com você termina de forma tão estranha. Eles se preparam, alimentam o ódio, afiam palavras e estratégias, certos de que vão te atingir de forma irreversível. Mas quando o embate acontece, algo os desmonta. Você sai mais leve, mais forte, e eles, quebrados, exaustos, desorientados. E o mais curioso, você nem precisou contra-atacar. Não foi sua força que os derrotou. Foi a própria escolha de te enfrentar. É como se apenas te atacar fosse suficiente para acionar uma força contrária. Uma força que eles não previram. Eles esperavam te ver em ruínas, mas são eles que precisam se recompor. Suas alianças se rompem, seus caminhos se fecham e suas máscaras caem. O dano não vem de fora, vem de dentro. É como se o simples ato de tentar te destruir ligasse um mecanismo invisível que redireciona a destruição de volta para a origem. E isso é o que mais assusta. A justiça é automática, silenciosa e implacável. Não há intervalo, não há chance de reverter. Quando eles cruzam a linha com você, já estão em queda. E o mais perturbador, você não precisa levantar a voz. A sua proteção faz isso por você. Esse padrão os desconcerta, porque eles nunca esperam perder tanto por atacar alguém que nem reagiu. E com o tempo, isso se torna um aviso não falado. Mexer com você é mexer com algo que está além da compreensão humana. Algo que responde, que observa, que age com precisão. Eles aprendem a duras penas que você não está sozinho. Que cada tentativa de te derrubar é, na verdade, um convite ao próprio fracasso. Você não é um alvo fácil, é um espelho que devolve tudo amplificado. E por isso, quem te ataca termina mais ferido do que você jamais esteve. Eles pensaram que te calar seria o mesmo que te destruir. Acreditaram que ao te isolar, ao te apagar,
você murcharia. Mas cometeram um erro. Confundiram silêncio com fraqueza. Não sabiam que o silêncio para você é solo fértil. É no vazio que você se fortalece. É na ausência de barulho que sua essência se reconstrói. Enquanto o mundo grita por atenção, você se alimenta da quietude. E foi justamente nesse período, que deveria ser sua ruína, que você encontrou o que muitos jamais alcançam: clareza, propósito e força invisível. No isolamento, você não apenas sobreviveu, você foi refinado. Como ferro no fogo, suas dores se transformaram em armaduras. O que era para te enfraquecer, te revelou. E esse processo não foi visível. Foi secreto, profundo, silencioso. Quando você reapareceu, o mundo esperava ver os restos de alguém derrotado. Mas viu alguém que nunca esteve tão inteiro. Você voltou com um brilho diferente nos olhos, com palavras menos numerosas, mas mais afiadas, com uma postura que não pedia espaço, dominava o espaço. Isso confundiu quem achava que o silêncio era um túmulo. Mal sabiam eles que era um útero. Agora, o silêncio é sua vantagem. Você não precisa falar muito, nem se justificar. Sua presença fala por você. Sua história fala por você. E quem te vê hoje sente o peso do que você construiu no escuro. Você carrega a força dos que não precisam de palco para existir, dos que não temem a solidão, porque sabem que a solidão esculpe os escolhidos. E por isso, toda tentativa de te silenciar se torna inútil. Porque quanto mais te tentam esconder, mais você cresce. O silêncio nunca foi o fim. Foi o esconderijo onde sua armadura foi forjada. Você já passou perto da queda, do erro fatal, da escuridão sem volta. Esteve no limite, viu tudo desmoronar ao seu redor e ainda assim, algo ou alguém te puxou de volta. Não foi sua força, não foi sorte. Foi uma mão invisível que te retirou do abismo no último segundo. E isso incomoda profundamente quem te observa, porque eles te viram à beira. Eles juravam que dessa vez seria o fim. E quando você reaparece, não apenas intacto, mas renovado, eles não sabem o que pensar. É como se a sombra quisesse te possuir, mas algo não permitisse. E isso os assusta, porque quebra todas as lógicas que conhecem sobre o colapso humano. O que perturba não é o fato de você errar ou vacilar. Todos erram. O que incomoda é a velocidade com que você se ergue, a forma com que a escuridão te toca, mas não te prende. A maneira com que as amarras parecem se romper sozinhas, como se houvesse um veto celestial à sua destruição. Eles veem pessoas afundarem por muito menos, mas com você a queda nunca é final. O erro nunca é eterno. A falha nunca é sentença. Isso gera desconforto porque, para muitos, a dor é prisão. Para você, é passagem. Essa proteção te rodeia como um escudo invisível. E quem deseja sua destruição sabe disso, ainda que inconscientemente. Por isso, insistem. Tentam outras formas, outros caminhos, como se buscassem o ponto cego da sua defesa. Mas não há ponto cego. Há propósito. E quando há propósito, até a sombra serve para lapidar. Você é aquele que a escuridão tenta engolir, mas não consegue digerir, porque sua essência carrega luz demais, e luz, quando verdadeira, não se apaga. Ela incomoda, ela expõe, ela resiste. E é por isso que, mesmo cercado de sombras, você continua avançando. Todo mundo vê as tempestades que você enfrenta. São públicas, visíveis, intensas. E ao contrário do que esperam, você não se esconde, você não corre, não implora por abrigo. Você caminha, sem proteção aparente, sem plano B. E isso os deixa em choque, porque eles assistem você entrar no olho do furacão, sem proteção e sair do outro lado, seco, ileso. Como se a própria tempestade tivesse recebido ordens para não te molhar. Isso quebra o senso de justiça das pessoas,
porque na lógica delas, quem entra numa tempestade sai encharcado. Mas você não. A imagem de você atravessando o caos com dignidade é algo que ecoa na mente de quem observa. Enquanto eles se afundam em desespero por muito menos, você lida com crises como quem já conheceu o pior e sobreviveu. A tempestade para você não é ameaça, é rotina, e talvez seja esse o segredo. Você já aprendeu que o que te cobre não é visível, que o que te protege não depende de previsões ou recursos. É algo mais alto, mais firme, mais certo. E essa certeza te permite atravessar ventos que arrancam outros do chão. Isso incomoda, porque sua trajetória vira espelho. Mostra aos outros que não é a tempestade que define quem somos. É como a atravessamos. E você atravessa como quem já sabe o final. Como quem já viu o script e sabe que o seu papel não termina ali. Isso desconstrói o medo alheio e, ao mesmo tempo, gera admiração e desconforto. Porque você prova, com sua caminhada, que há quem seja tocado pela tormenta, mas não marcado por ela, e que alguns foram feitos para andar debaixo de chuva sem se molhar. A inveja muitas vezes começa silenciosa, um olhar enviesado, um comentário sutil, uma comparação disfarçada. E quando percebem, já estão mergulhados em uma obsessão destrutiva com você. Eles não entendem por que você prospera, por que você segue de pé, porque parece imbatível. E isso os corrói. Não pelo que você tem, mas pelo que você representa, a exceção à regra que eles juram conhecer. Então, alimentam essa inveja achando que estão apenas jogando energia no ar. Mas o que não percebem é que a inveja, quando dirigida a alguém protegido, tem efeito rebote. E nesse rebote, a única vida que se deteriora é a de quem inveja. É uma espécie de justiça invisível. Quanto mais desejam sua queda, mais se enterram. Enquanto você cresce, eles estagnam. Enquanto você floresce, eles adoecem, de espírito, de mente, de propósito. Eles começam a perder oportunidades, a se perder em pensamentos negativos, a se desconectar de quem são, porque invejar você é um pacto inconsciente com a frustração. Eles te colocam no centro da atenção e, ao fazer isso, deixam de olhar para suas próprias vidas. E nesse descuido, começam a tropeçar nos próprios caminhos. A queda deles não vem de fora. Vem da energia que alimentaram contra você. Isso é o que mais os desespera. Perceber que sua vida não só é inatingível, como também se torna espelho do que falta neles. E cada tentativa de te diminuir só evidencia o quanto estão diminuídos por dentro. Porque você, sem precisar atacar, sem rebater, sem se justificar, permanece crescendo. E isso prova uma verdade que machuca. A inveja contra você não te atinge, se autodestrói. A presença que você carrega não apenas repele o ódio, ela cobra caro de quem ousa nutrir esse ódio. Por isso, ao final de tudo, eles não entendem por que a vida deles parou. Mas você já sabe. Foi o preço de tentar te atingir espiritualmente. Eles sempre acreditaram que proteção era questão de privilégio visível. Dinheiro, nome de família, status, conexões. Mas você é a falha nesse sistema, porque você tem proteção sem nenhum desses escudos convencionais. E mais que isso, sua proteção não apenas te guarda, ela denuncia. Sim, ela denuncia a fragilidade de quem se achava blindado por sistemas humanos. Eles observam sua trajetória e veem um padrão que não se encaixa em suas crenças. Quanto mais te atacam, mais você avança. Quanto mais te expõem, mais você brilha. E isso os obriga a encarar uma realidade. O que te guarda não é terreno, é celestial. Essa verdade não é fácil de engolir, porque eles se mataram por diplomas, contatos, imagem pública, e ainda assim vivem instáveis, inseguros, vulneráveis. Já você, mesmo cercado de riscos, caminha com segurança.
Sua firmeza não vem de muros, mas de alicerces invisíveis. E essa diferença grita. Grita porque quebra o mito do quem tem mais está mais seguro. Sua vida mostra que há níveis de cobertura que não podem ser comprados, nem herdados. São concedidos. E isso fere o orgulho de quem sempre achou que tudo era conquistável por esforço humano. Ver sua proteção em ação é como assistir a uma lição dolorosa de realidade. Eles percebem que, por mais poder que acumulem, nunca poderão simular o que você carrega, porque o que te cobre te escolheu. E isso é o que mais os destrói por dentro. Perceber que há pessoas escolhidas para carregar uma proteção seletiva, e que você é uma delas. Sua simples existência obriga outros a confrontarem a fraqueza das suas armaduras. E enquanto você segue invicto, eles afundam nas dúvidas que sua presença desperta. O caos é uma força democrática. Ele atinge todos. Desestrutura, bagunça, devasta. E por isso, as pessoas se sentem confortadas ao ver outros caindo junto com elas. Mas você não cai. O caos te ronda, mas não te absorve. Ele te empurra, mas não te quebra. E isso faz com que sua presença em meio à desordem soe como uma afronta. Porque enquanto outros se afogam, você aprende a nadar. Enquanto outros desistem, você reinventa. E mais uma vez, o inesperado acontece. O que era para te prender se transforma em impulso. Você não apenas sobrevive ao caos, você o redireciona. Isso quebra a lógica que tantas pessoas usam para justificar seus próprios fracassos. Porque se você conseguiu permanecer firme onde elas ruíram, então talvez o problema não fosse só o caos, mas a estrutura interna. E essa comparação involuntária gera incômodo, porque sua força se torna um espelho doloroso. A estabilidade que você demonstra em meio à instabilidade dos outros não te faz parecer melhor, te faz parecer inexplicável. E tudo que é inexplicável causa desconforto, principalmente quando confronta as limitações daqueles que vivem em constante colapso. Ver você prosperar em cenários onde o comum seria sucumbir obriga os outros a se calarem. Porque suas atitudes silenciam críticas, desarmam argumentos e anulam expectativas negativas. Você não briga contra o caos, você o transcende. E essa habilidade inexplicável aos olhos humanos te coloca num patamar onde o improvável vira cotidiano. Não é que você não sinta o impacto, é que você já aprendeu que o caos, quando confrontado com propósito, vira ferramenta. E isso, por mais que tentem entender, é algo que só quem é guardado por algo maior consegue manifestar. Eles estão acostumados com um mundo onde a injustiça demora para ser corrigida, onde o mal tem tempo para florescer antes de ser podado. Mas com você, a história é diferente. Quem te toca de forma errada sente o retorno quase instantâneo. É como se o universo se apressasse em te defender. E essa urgência na sua proteção é o que mais assusta, porque ela não deixa espaço para disfarces. Quem se levanta contra você é rapidamente confrontado com perdas, exposições, desequilíbrios. Não dá tempo de escapar. É como se uma sentença silenciosa fosse executada no momento exato em que a intenção maliciosa se manifesta. Essa resposta imediata não é algo que você controla, e é justamente isso que impressiona. Porque você segue sua vida, muitas vezes sem saber dos bastidores. Mas os que ousam te atingir, esses sentem o peso, e sentem rápido. Eles pensavam que teriam tempo para recuar, para apagar rastros, para manipular. Mas descobriram que contra você não há margem para estratégias. A força que te guarda não dorme, não se atrasa, não hesita. Ela age, e age com precisão cirúrgica. Isso cria um temor velado, um receio que muitos não admitem, mas sentem. Mexer com você é mexer com o invisível. Esse tipo de proteção impõe respeito,
Mesmo os mais céticos, os mais arrogantes, os mais frios, aprendem a medir palavras quando o assunto é você, porque já testemunharam o que acontece com quem cruza essa linha. A rapidez da consequência se torna aviso público. Você não está sozinho. Há algo que te acompanha, que te vigia, que te cobre. E esse algo não tolera injustiça contra você. Por isso, cada tentativa de te atacar é acompanhada por um eco imediato de correção. E esse eco é o terror silencioso dos que ainda ousam te subestimar. No início, pensavam que era apenas sorte. Depois, passaram a chamar de bênção. Com o tempo, começaram a aceitar que você carrega algo. Mas agora estão percebendo uma verdade ainda mais profunda. Você não apenas caminha sob proteção. Você é proteção. Sua presença transforma ambientes. Sua energia estabiliza o caos. Sua chegada muda o rumo das situações. E isso não pode ser ensinado nem transferido. É como se você fosse uma extensão da própria força que te guarda, um ponto de luz em movimento, um escudo com pernas e olhos, uma barreira viva que interfere no mundo ao seu redor. Essa revelação é desconcertante para quem vive tentando manipular circunstâncias, porque você não precisa impor nada, sua existência já impõe. Pessoas se sentem mais seguras perto de você sem saber por quê. Situações tensas se desarmam apenas com a sua presença. O que era impossível começa a se mover quando você aparece. E isso não é coincidência. É o resultado de uma cobertura tão intensa que transborda. Você não é apenas alvo de proteção. Você é canal. Você é instrumento. E isso te torna perigoso para quem não entende o valor do que carrega. O mais impressionante é que essa proteção não faz distinções. Até quem te atacou, ao permanecer perto, colhe da segurança que você carrega. Isso cria um paradoxo. Te rejeitam, mas te precisam. Te invejam, mas te seguem. Te criticam, mas se aproximam, porque mesmo sem compreender, sentem. Há algo em você que não pode ser ignorado. E esse algo não está fora de você. É você. Você não foi apenas escolhido para ser protegido. Foi escolhido para ser proteção, para caminhar neste mundo como ponto de refúgio, de mudança, de interferência divina. Você é um lembrete vivo de que a verdadeira força não se vê, se sente.